Pessoal, nós vamos hoje falar sobre como esconder cabeças de prego em madeira. Cabeça de prego é uma coisa que incomoda muita gente. Você tem 4 maneiras básicas, entre outras, para solucionar isso. Vamos supor que você quer um sarrafo, prender um sarrafo aqui na morcinha. Vamos supor que isso aqui fosse o tampo de uma mesa, tampo do banquinho, tampo de uma cadeira. Você vai usar prego ou parafuso também. O mesmo exemplo vai servir para parafusos. A cabeça de prego ela é um pouco mais fácil porque a cabeça geralmente não é tão grande, dependendo do prego. Dependendo do modelo do prego também, a cabeça pode ser até maior que a do parafuso. Então, vou trabalhar com um prego que tem a cabeça mais ou menos de uns 5 milímetros. Eu vou pregar um prego aqui, eu quero que ele fique embutido e escondido. Posso passar massinha nesse buraco, posso fazer uma cava, passar massinha, posso colocar pó com cola, posso colocar o famoso tampão, aquele tampão de madeira. Eu fiz esse tampão com essa vareta aqui na furadeira, naquele sistema de fazer cavilha. Não é uma cavilha ainda porque ele não tem ranhura, então ele não é considerado uma cavilha. Ele é somente uma vareta hoje, então eu poderia usá-lo como tampão. E posso usar o sistema que você vai aprender hoje, que você já aprendeu nas quinas de 45 graus e de 90 graus. Só que nós vamos usar hoje no meio da superfície. Poderia ser uma tábua, poderia ser uma brancha. Você precisou colocar um parafuso ou o próprio prego. Você vai aprender como é que você escolhe esse parafuso ou essa cabeça de prego hoje. As vantagens e as desvantagens de cada técnica. Eu não gosto de usar massa de madeira, particularmente porque a massa acaba trincando, dependendo do tipo de móvel que você está usando. Se for um móvel que se movimente muito, como um banco de jardim, uma cadeira, um banquinho, com o passar do tempo você vai mexendo, mudando de lugar, batendo o banco, balançando o banco, ele acaba trincando. Eu evito um pouco a massa para isso. Pó com cola. Pó com cola fica legal, mas sempre dá aquela aparência de que tem uma marca ali. Também não é muito legal, mas é uma solução boa. Resolve, mas tem esse problema de estética. Tampão. Tampão é a segunda solução que eu mais gosto, mas também evita ao máximo podendo. Ele é rápida, você faz o furo, faz a cava, por exemplo, um buraco 3/8, coloca o tampão aqui com cola, corta o excesso, lixa, vai ficar da mesma cor da madeira. Só que a veia está nesse sentido, a madeira, o tampão entrou em pé. Então sempre você vai ter um corte aqui no meio. Você vai sempre ter aquele contrassentido da veia aparecendo. Você vai ver que tem um botão ali, algo redondo ali que é diferente, marcando. Mas é uma solução prática, se você precisar desmontar o móvel, você vai pegar o formão pequeno, vai bater na cabeça com o macete, estoura o tampão, remove, tira o parafuso. Montou de novo, coloca um tampão novo com cola, corta o excesso e lixa, tá feito. Por isso que é uma solução que eu acho mais rápida e a segunda que eu mais uso. Mas não é uma solução perfeita. Vamos agora à técnica de esconder o parafuso, como você já aprendeu, para a superfície. Qual a vantagem e desvantagem dela? A vantagem é que ela fica perfeita. Você vai lixar, não vai aparecer onde está o prego. A desvantagem, ela é demorada. Você vai ter que colocar cola, descer a peça de volta que você lascou, colocar um plástico, algo pesado em cima, deixar para um dia para o outro. Ou, se você preferir, colocar um grampo C ou um sargento, se der posição na madeira, na peça para colocar. De qualquer forma, você perde um dia para o outro. Mas é a solução mais perfeita. Se você quiser usar uma solução que realmente deixe perfeito a peça, essa é a melhor. E eu preciso te passar ela porque nós vamos passar para outros tipos de sistema de esconder parafusos, parafusos maiores, junções maiores. Então eu precisava terminar essa com o prego para avançarmos para as próximas aulas. Bom, vamos lá. Eu vou colocar um prego aqui normal. Vamos supor que isso aqui é um tampo de uma mesa, um tampo do banquinho. Eu tenho um sarrafo simulando que tem um sarrafo atravessado aqui transversal por baixo e ele tá, as tábuas estão nesse sentido. Então eu preciso pregá-las em sequência. Eu não quero que apareça essa cabeça. Eu vou marcar um lápis aqui só para a gente poder mais ou menos calcular onde vai ser isso. Vamos imaginar aqui, o prego vai entrar aqui. Então ele está na sequência de vários sarrafos um lado do outro, já estão emendados com cavilha ou macho e fêmea, estão colados. Agora vai levar uma madeira transversal por baixo. Aqui vai o meu prego. Primeira coisa que eu vou fazer, aquele mesmo sistema do formão. Jogar o formão com o chão para baixo, dar uma lascada para levantar essa madeira. Eu vou usar um formão de 12 milímetros, você pode usar um de 10. É pinos, dei aquela lascada, entrei com ele em 45 graus e fui deitando, levantei. Toma cuidado por ser pino, você sabe, é um exemplo mais difícil de trabalhar, mas é que eu tenho aqui agora. Uma madeira mais dura é mais fácil, uma madeira fibrosa é mais fácil ainda. Um cambará para fazer isso aqui é perfeito. Levantei, tá aqui. Eu tirei mais ou menos uns 4 milímetros. A peça levantada tá aqui. Agora eu vou fazer o furo normal do prego. O prego é vantajoso porque eu posso bater ele, não preciso nem fazer cava. Se quiser fazer uma cava de 1 milímetro, melhor ainda. Então eu vou fazer um furo e depois eu vou fazer uma cava aqui. Pessoal, coloquei uma broca mais fina que o prego. Vou fazer o furo aqui no centro. Aquele furo guia normal. Agora eu vou tirar essa broca aqui, vou colocar uma broca de 4 milímetros. Eu vou só dar um pique nela realmente, só para entrar na cabeça do prego, para que ele não atrapalhe na hora disso aqui abaixar. É bom fazer isso porque você não sabe a espessura do prego. Por mais que esse prego seja pequeno, ele pode dar uma alteraçãozinha na altura da madeira quando ela baixar. Então eu gosto de manter essa tradição da cava. A cabeça do prego tem menos de 1 milímetro. Coisa de nada, realmente só para garantir. Ela tá presa aqui na morcinha, mas a gente tá simulando que tem realmente aquele sarrafo transversal por baixo que nós vamos pregar para fazer a junção dessas madeiras. Agora nós vamos pregar o prego normal. Ele chegou aqui, ainda tá fora daquela parte
da cava. Eu não vou conseguir bater aqui porque a parte que nós rasgamos ela é menor do que o meu martelo. Então olha que eu tô usando um martelo pequeno. E eu já deixo um parafuso, ele era Phillips, tanto que eu bati já perdeu até a cabeça. Parafuso de rosca, de porca, que a ponta dele é reta, não é aquele parafuso de madeira, é um parafuso com porca. Diferente do parafuso de madeira, você sabe disso, mas para quem não sabe, o de madeira tem a ponta fina. Esse aqui tem a ponta reta. Pra quê? Ele vai servir como se fosse um pino que vai bater na cabeça do prego para empurrá-lo. Se eu segurar isso aqui, a chance de bater no meu dedo isso aqui, o martelo, é grande. Então eu vou segurar isso com um alicate. Eu prendo naquelas garras do alicate universal, alicate comum, deixo a ponta para fora, vou posicionar a ponta em cima da cabeça e vou bater. Ele empurrou o prego tá totalmente lá dentro. Agora ele tá rente, acho que é possível que você veja. O prego tá totalmente dentro. Agora a gente pode trazer de volta aquela madeira. Eu vou dando uma acertada aqui. E nós vamos colar ela. Até arrebentou. Eu tenho uma segunda lasca aqui que se soltou, que eu vou colar. Só que nesse caso aqui ficou alto, porque o pinus acabou levantando em duas camadas. Eu tenho uma camada aqui que eu vou arrancar, senão ele vai deixar alto. Isso às vezes acontece. Pinus é mais complicado, você sabe disso. Eu vou tirar um pouco daqui, para ele facilitar essa tampa. Ok, já vai dar o encaixe certinho. Eu tenho essa segunda peça que vai aqui. Passa a cola nisso tudo, cola as duas peças. Coloca um pedaço de plástico aqui, um saquinho plástico qualquer, esticado. Coloca algo pesado em cima que isso aqui fique amassado. Se você não tiver como colocar o grampo C. Se tiver como colocar o grampo C, melhor. Coloca uma ripa de madeira aqui, aperta o grampo C de um dia pro outro. Amanhã nós vamos voltar para lixar isso. Nós já vamos dar o acabamento com um pouco de pó. Eu tô sem pó de pinos aqui, mas eu vou cortar alguma madeira só para fazer o pó. Espalha bem a sacola, como eu já te ensinei. Espalha com o dedo, espalha nas laterais, que pegue toda a área que vai colar. Não tem pena da cola, não. Também não é um exagero, mas dá uma espalhada boa. O que suba para fora é melhor, que a gente vai passar, pode estar aqui a peça. Poderia ser a cola instantânea? Poderia. Eu não gosto muito da cola instantânea para isso, porque a cola instantânea ela não aguenta muita pressão. Eu não quero que isso aqui se solte. Embate com cuidado. Aqui é aquela segunda peça. Ok, primeira peça, aquela segunda que lascou. Isso acontece, pode quebrar em 3 partes, em 4 partes, isso é muito comum. Principalmente por ser pinos, é uma madeira mais sensível. Vou lascar de cola aqui, aquele pedacinho que faltou aqui. Emendo ele direitinho na posição que ele é. Ele vai dar um excesso. Eu já vou dar uma boa melada aqui em volta com pó de pinos para pôr o plástico e depois a madeira em cima e o sargento, ou o grampo C. Esse aqui tá mais alto. Se eu precisasse dar uma removida por baixo nele, só para encaixar certo, mas com o grampo C vai dar. Eu corto o excesso amanhã, tiro na grossa e corto o excesso. Vou passar cola agora em volta, vou melar ele em volta aqui o que eu puder. Vou arrumar um pouco de pó de pinos que eu tô sem, melo isso aqui. Por isso que é importante a gente colocar o saco plástico, para que ele não cole na madeira que vai em cima. Pessoal, eu tô sem pó de pinos. Eu nunca varro isso daqui. No dia que eu varro, que eu preciso do pó, eu varrei a oficina. Eu tenho um pouquinho misturado com peroba que eu vou colocar, mas vai dar só para dar o efeito. Tira o excesso, passa por cima, você já sabe. Agora é hora de colocar o saco plástico, ou levar um peso, ou levar o grampo C. Pessoal, deixei aqui o máximo que eu pude já de pó. Peguei um saquinho plástico qualquer. Afastei um pouquinho a câmera para você ver melhor. Peguei um saquinho plástico, uma sacolinha qualquer. Eu vou dobrar em 2 ou em 4. Coloco aqui em cima. Qual que seria o ideal aqui? Pegar um sarrafinho reto, alguma coisa totalmente reta, que possa espremer isso daqui. Coloca aqui. Tem que ter algo muito pesado aqui. Umas 2 latas de tinta. Coisa que realmente pese bem no centro, que calque isso até amanhã. Isso se fosse uma superfície de mesa, um lugar que o grampo C não entra. Como é um sarrafo, vai dar pro grampo C entrar. Então eu vou tirar daqui. Vou colocar no grampo C para espremer melhor. Para amanhã a gente ver isso. Se você tiver a possibilidade de tirar isso, se for uma peça menor, que dá para colocar, dá jogo para colocar no grampo C, dá preferência para um caibro reto, uma coisa mais pesada, é melhor ainda. Eu vou colocar o saco plástico aqui, vou dobrar em 4, vou colocar aqui, vou colocar um toco de caibro, o prego daqui que eu atravessei, supostamente, como eu disse, se ele tivesse preso. Então, bem na direção que tá o prego, eu vou colocar o grampo C, é bom até para me guiar. Eu vou esmagar isso aqui. Se quiser colocar 2 grampos C, melhor ainda, fica até mais exato isso, porque amanhã isso aqui vai ser lixado. Vou colocar um aqui bem apertado. O meu outro de madeira está sendo usado na serra de bancada, não vou poder tirar. Vai ter que ser o de ferro mesmo. Vou colocar no segundo aqui. Vou deixar essa peça aqui esmagada de hoje para amanhã. Amanhã a gente volta, já desmonta isso e faz o acabamento. Pessoal, passou as 24 horas. Vamos desmontar isso aqui para nós vermos como é que isso aqui ficou.
Por isso que eu gosto de botar o plástico, tá vendo? Ele não gruda, tá certinho, tá bem amassado, você pode ver que tá perfeito. O pó que eu coloquei foi o mínimo do mínimo, só naquelas frestinhas que pode ter ficado alguma coisa para dar um acabamento legal. Agora você pode colocar na morsa, pegar um sarrafo reto, vamos fingir que isso aqui fosse um sarrafo. Enrola uma lixa aqui, uma lixa grossa, uma lixa 60, uma lixa 80, dá uma passada totalmente encostada nele, esfrega, dá uma lixada boa. Depois você enrola uma lixa fina aqui, uma lixa 120, uma lixa 200, uma lixa 220, dá aquela passada de acabamento. Acabou, tá feito. Eu vou passar essa lixadeira rapidinho pra ganhar tempo, ou se você tiver lixadeira também, você prende na morsa, passa essa lixadeira rapidinho, pra ver se vai ficar perfeita. Eu vou passar rapidinho e a gente já volta pra você ver o acabamento final. Pessoal, deu uma passada rápida na lixadeira. A minha lixadeira de disco tá com uma lixa 36, tá bem mais grosso, então vai ter algumas marcas. Não vai ficar perfeito como uma lixa fina, mas dá pra você ver. Tem a marcação de fermentado, mas tá lisinho, tá perfeito, tá praticamente uma peça imperceptível. E o prego tá desse lado aqui, embutido. Isso eu queria te mostrar, pessoal. Estamos encerrando por aqui, mas essa aula foi uma dica rápida, uma aula rápida pra você. Você vê que dá pra fazer por extenso também. Dá pra esconder também cabeça de parafuso de modo imperceptível. Dá pra esconder cabeça de prego. Assim podemos avançar para as outras técnicas de esconder cabeça de parafuso e cabeça de prego daqui pra frente. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que te ajude. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.